estendesse as suas mãos para a vida do professor. Sabe, durante esse tempo ele tem estudado meses, tem cada vez mais se dedicado, sabe? Eu creio que nessa manhã o Senhor surpreenderá a vida dele, sabe? Espírito Santo de Deus, aqui está a vida do diácono Alex nas tuas mãos, Pai. Pai, nós apresentamos eles nas tuas mãos, Pai. Pai, nós cremos que nessa manhã, Pai, o Senhor tem surpresas do alto sobre a vida dele, Pai. Pai, ele tem se dedicado, tem entregado o melhor nas tuas mãos. E eu creio que nessa manhã o Senhor irá honrar a fé dele nessa manhã, Pai. Espírito Santo, nós te damos liberdade sobre a vida dele. Rasgue todo o esboço. Tome cada vez mais a direção dessa aula. Encontre os corações que o Senhor quer encontrar nessa manhã, Pai. Pai, nós te damos liberdade, nós esvaziamos de todas as nossas preocupações e entregamos o melhor para Ti nessa manhã, Pai. Pai, eu te apresento essa aula nas Tuas mãos, Pai. Que nós venhamos estar fundamentado cada vez mais na Tua palavra, que o nosso alicerce venha a ser cada vez mais a Tua palavra, que venha a ser Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Pai, surpreende a vida do diácono Alex, Pai. Surpreende a vida de cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Pai, nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Pai. E eu creio que nessa manhã todos estão saindo daqui cheios da Tua presença, em resposta daquilo que eles vieram buscar, Pai. Pai, nessa manhã nós cremos, por isso que nós já Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda a Deus na vida do diácono Alex. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem mesmo? Aleluia. Quem está na escola devocional pela primeira vez? Primeira vez? Segunda vez? Opa, seja muito bem-vindo. Mais alguém pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Somos a Escola Devocional de Side. Estamos falando sobre fundamentos da igreja. E nesses fundamentos da igreja, estamos hoje na terceira aula, última aula, sobre esse tópico, e nós estamos abordando sobre a história da igreja, a história dos batistas, como iniciou os batistas, onde iniciou, lá na Inglaterra, na Holanda, falamos na primeira aula, e na última aula, que é no caso a segunda, falamos dos batistas, da fundação dos batistas aqui no Brasil, em solo brasileiro, como tudo começou, como tudo se ocorreu, e nós propomos a essa aula falarmos do princípio da batista da fé, porque sabemos que batista tem batista tradicional, batista renovado, como nós falamos na última aula, que através de dois missionários que receberam e desfrutaram do avivamento na Rua Azusa, eles vieram para o Brasil e conseguiu também compartilhar aquele avivamento que ele teve ali na Rua Azusa, aqui no Brasil, que houve o pentecostalismo aqui no Brasil, onde começou os crentes avivados, batizados com o Espírito Santo e com fogo. E eu sou muito grato a Deus por essas aulas que eu pude ministrar. Como eu falei para algumas pessoas, foi um tema muito desafiador para mim, talvez o mais desafiador, comparado à aula de oração que eu ministrei também, que foi 5 domingos. E eu pensei que não ia ter mais conteúdo para falar sobre oração, só que a palavra do Senhor, ela nos renova dia após dia. E a cada momento que eu ler, que seja um versículo, orai sem cessar, pode ser 5, 10, 15 domingos, que Deus vai dar uma revelação diferente, que Deus vai mostrar algo diferente, né? Então, estou debaixo de uma cobertura espiritual, né? Do meu pastor, o pastor Léo. Também tenho conversado bastante com o pastor Léo, que está em Portugal, meu discipulador. Tenho conversado bastante com ele, pedindo orientação, pedindo ajuda desse tema tão denso, né? Tão histórico que nós estamos vendo desde a primeira aula, né? E quando eu procurei sobre a história da Batista da Fé, a história da Batista em geral, tem vários tipos de Batista, mas a história Batista, se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa na Inglaterra, muita coisa na Holanda, muita coisa na Europa, muita coisa, algumas coisas aqui no Brasil, mas Batista da Fé local na internet pouco vai ter. Então eu precisei ir atrás de alguns pioneiros, de algumas pessoas lá do começo, né, que começou a Batista da Fé, tanto no Rio, quanto aqui em São Paulo, aqui no Piraporinha, que era no Nova Conquista. Tive que procurar algumas pessoas e procurar alguns relatos, né,
porque não tem na internet, mas eu acredito que a partir dessa matéria agora vai ter, em nome de Jesus. Bastante conteúdo para você, quando alguém te perguntar qual igreja você é, você saber a história da sua igreja, como se originalizou, como começou, tudo do começo. Amém? Então, nas primeiras aulas nós falamos sobre os batismos em inglês, lemos sobre Apocalipse, que mostra os 12 fundamentos, e em 1 Coríntios 3:11, que é o versículo principal dessa matéria, 1 Coríntios 3:11, aleluia, que diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Em outra tradução vai falar: ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então nós vemos que o fundamento é Jesus Cristo. Em Apocalipse vai mostrar 12 colunas do templo ali, do prédio, do templo, da construção. E essas 12 colunas tinham o nome de cada apóstolo, aonde se dava os 12 fundamentos. E às vezes, como igreja, nós acabamos se fundamentalizando em muitos pastores, e muitos pregadores, e muitos idealizadores, e muitos ministros. E como acontecia lá nesse 1 Coríntios, que uns dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou daqui, eu sou dali. Aqui ele mostra que o apóstolo Paulo mostra que o único fundamento é Jesus Cristo. E nós precisamos estar fundamentalizados em Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Então o fundamento da igreja está em Cristo. E há quem pense às vezes, né, que até fala assim: uns dizem que o fundamento da igreja é Pedro, porque Jesus disse: é sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Só que engraçado que quando Jesus dá o nome a Pedro, ele se refere a ele como Petrus, que significa uma pequena pedra. Então não teria como, ou talvez teria, porque Jesus ele pode fazer aquilo que pensamos e aquilo que nem imaginamos. Poderia sim ele fundamentar a igreja dele naquela pequena pedra que era Pedro, como Petrus. Mas Jesus estava dizendo que Petrus era a pequena pedra da grande pedra que é Jesus, do grande fundamento que é Jesus. E nós falamos sobre o alicerce nas primeiras aulas, que às vezes nós vemos um prédio grande, mas nós olhamos e quando vamos conversar com quem construiu a obra, com os donos da obra ali, eles fizeram um alicerce muito grande, muito profundo. Então às vezes o alicerce é onde nós não vemos, nós não estamos olhando, mas nós sabemos que tem um fundamento. E nós falamos da igreja batista, que foi totalmente fundamentada nas escrituras, na Bíblia, na leitura do Novo Testamento. Falamos do rei James, que traduziu ali a Bíblia, que é hebraico, em aramaico, no grego, para a sua língua inglesa, para que todos ali súditos do reino pudessem ler a Bíblia, né? E a partir dessa leitura que eles faziam, dessa meditação, eles começaram a entender o que era a igreja, fora do que era a igreja anglicana, que a igreja anglicana ainda tinha muitos vínculos com a igreja católica, apostólica romana. Então começou a quebrar esse vínculo a partir da reforma protestante. E aí nós caminhamos e vimos que em Hebreus 12:2 vemos escrito assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós coisas que nos tornem vagarosos ou nos atrasem, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos que a Batista da Fé foi baseado nisso, e não em João Calvino, e não em Jacob Armínio, e não em Martinho Lutero, que foram grandes revolucionários. Eles têm grande parte, sim, no cristianismo, mas nós falamos que cada um recebeu o seu galardão. Em 1 Coríntios ali, nós lemos antes, quando fala sou Apolo, sou de Paulo, cada um recebeu o seu galardão, cada um recebeu a sua recompensa por aquilo que fez, porque Apolo regou, Paulo plantou, outro regou, e assim foi, só que só Deus que dá o crescimento. Então, nós vemos que não é sobre alguém que foi lá, adubou a terra, ou que cavou, ou que jogou a semente. Ele já recebeu o galardão dele, como Martinho Lutero, como fez a reforma protestante, como Jacob Armínio teve grande ponto nisso na história da igreja protestante, como Armínio, como Calvino, tantos outros, né? Teve, mas os batistas se originalizou não em um pregador top, não em um teólogo top, mas sim no próprio Jesus Cristo e na própria Bíblia.
Então, a diferença dos batistas para os demais, lembre-se, não que os outros não pregam a Bíblia nos seus templos, nas suas igrejas. Eles pregam Bíblia, eles são fundamentalizados na Bíblia. Só que eu estou falando de surgimento, de nascimento. Eles nasceram a partir da visão de um, da visão de outro. E os batistas nasceram a partir da visão bíblica. Eles, ao longo do tempo, eles tentaram também se apoiar em alguns pregadores e alguns teólogos para aprender também, né? Então, mas o início originalizou assim, na Bíblia, amém? E para essa última aula, no finalzinho da última, né, que nós tivemos, da segunda aula, nós falamos que os batistas têm produzido um verdadeiro exército de pastores, professores, missionários e líderes de igreja. E eu falei sobre 2 aqui, alguém lembra? Quem foi os 2 missionários de grande reputação que nós conhecemos hoje, que nós descobrimos que é pastor batista? Billy Graham, mais alguém? Charles Spurgeon. 2 homens que foram pastor batista, eu não sabia disso, pesquisando, falei na última aula, eles foram pastor batista. Billy Graham pastoreou uma igreja batista na vila de Western Springs, não sei falar inglês ainda, mas vou aprender, Anthony. Em nome de Jesus. E Charles Spurgeon, que aos 16 anos pregou um sermão e no ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja batista em Water Beach em 1854. E com 20 anos de idade, Charles Spurgeon passou a ser pastor da Capela Batista de New Park Street, em Londres, uma igreja bem famosa e conhecida lá em Londres. E ele passou a ser pastor. Então, esses 2 grandes homens que nós conhecemos, e nós lemos alguma coisa dele, talvez no Facebook ou no Orkut, na internet, em algum lugar nós ouvimos sobre esses 2 homens de Deus, Billy Graham e Charles Spurgeon. E esses 2 homens foram pastores batistas. Então nós notamos que a igreja batista, ela tem se empenhado o máximo para formar grandes líderes, grandes pastores, grandes missionários. Nós vemos na última aula sobre essa missão que houve dos pastores, missionários ingleses vindo ao Brasil, vendo somente o Brasil como um lugar bom para plantar, para colher, como na parte da agronomia. E viu também que o Brasil dormia espiritualmente e começou a investir no Brasil com missionários, com o evangelho, com a palavra de Deus. E também, entre muitos e muitos pastores, talvez batistas que nós conhecemos, em julho, anote isso, de 1995, um jovem que era diácono da Igreja Assembleia de Deus na Taquara, Roberto Carlos Xavier. Eu fui procurar saber com alguns pastores e o pastor Marcão passou mais ou menos esse relato. Eu peguei alguma coisa também lá na internet, no site deles. Não é muito conteúdo, mas deu para cavar um pouco e digitalizar algo, né? Pastor Roberto, então, era um diácono do Ministério Assembleia de Deus, né? E ele começou a se empenhar ao máximo ali no evangelho, nas coisas de Deus, na obra de Deus ali na igreja. Começou a se empenhar ao ponto de ele começou a fazer um seminário. E esse seminário foi um seminário interdenominacional. Eita, nome difícil, hein? Mas era um seminário batista e um professor era um professor batista. E ensinando ali, o pastor Roberto começou a observar talvez as escrituras ou o modo de evangelismo ou de missão diferente do que a Igreja Assembleia de Deus na época costumava fazer, costumava ver. É interessante da história da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus é o maior ministério que existe. Se você for pesquisar, é o maior ministério que existe. Por quê? Por várias igrejas localizadas em vários lugares. A Igreja Assembleia de Deus, eu vi na história que se ele achasse uma aldeia, algum lugar que não tivesse nenhuma igreja, eles eram os primeiros a investir e abrir uma Assembleia de Deus ali. Então o trabalho evangelístico missionário deles era muito grande. Hoje em dia, às vezes nós olhamos e falamos, o trabalho missionário da Igreja Universal é muito grande, porque eles entram em cadeias, em FEBEMs, em cursos de capelania, eles investem muito. E isso é bom também, mas o maior ministério que trabalha com missões desde os primórdios aqui no Brasil foi a Igreja Assembleia de Deus, porque começou com o missionário Berg, que nós falamos, e esse missionário, ele era batista, e por conta que os batistas rejeitaram ele, porque da nova doutrina que ele estava ensinando, do batismo em Espírito Santo com fogo, eles foram excluídos da igreja batista tradicional.
E a partir dali começou a Batista renovada, porque acreditaram nos ensinamentos desses missionários. E eles começaram, como eu falei na última aula, eles começaram a fazer reuniões em algumas casas, que era da irmã Cecília, em algumas casas, e não podia ter placa de igreja, de nada, e eles não tinham nem nome. E por ajuntamento, alguma palavra de ajuntamento, diz assembleia. E aí eles pegou e colocou o nome Assembleia de Deus. Então, uma das igrejas que mais investiu nisso de pregar com entusiasmo, e as pessoas ficou tão impactadas com aquele avivamento que estava acontecendo no Brasil, com aquele fluir do Espírito Santo, das pessoas orarem em línguas, falarem em línguas, rodopiar, sapatear, é isso que nós vemos hoje em igreja pentecostal. Começou a partir deles. E eles, excluídos ali, começou a ver a visão, ó, pra você ver, a visão batista que eles tinham, quando eles começaram a adaptar essa nova forma do avivamento que eles ouvem na Rua Azul, eles foram excluídos. Já com o pastor Roberto foi totalmente diferente. Ele era assembleano, ele foi liderado por um pastor batista no seminário que ele fazia, e ele começou a notar algumas coisas em questão de evangelismo, em questão de buscar a conhecer a Deus e da palavra de Deus e do evangelho. E ele começou a se envolver, fez esse seminário, começou a entender um pouco alguns usos e costumes da sua atual denominação, que era a Assembleia de Deus. E ali ele sentou com os pastores, com a liderança, conversou, abriu o coração para os pastores dele, falou o desejo que o coração dele tinha em questão de missão, de evangelismo no bairro, e ali ele pediu o desligamento do Ministério Assembleia. E os pastores foram e deram. E o pastor logo começou uma reunião de oração no lar dele, na casa dele, lá na Taquara, com a esposa dele, Márcia. E eles começaram a orar, e começou o juntamento de jovens e algumas outras pessoas. E começou esse avivamento, eu vou dizer assim, porque avivamento é um ajuntamento de pessoas por um só ideal. E eles começaram ali a fazer esse avivamento ali na Taquara, de oração, de reunião. E começou a crescer. E ele percebeu, ele era do diácono, ele percebeu que precisaria de apoio, de ajuda. Ele notou que precisaria de ajuda espiritual, sabe? Ele notou isso e ele foi atrás desse professor dele, que era o pastor Batista. E o nome desse pastor é pastor Jader. Deixa eu achar aqui, para não me perder. Aleluia. Pastor Jader Terra, ele mesmo. E ele começou a ter esse apoio desse pastor. Esse pastor começou a apoiar ele nessa missão de fazer orações no lar, nas casas, no bairro. E interessante que o pastor Roberto, ele começou a fazer uns ajuntamentos com as pessoas, de levar para jogar futebol. Ele jogava futebol com essas pessoas, e a maioria dessas pessoas, o alvo dele era pessoas dependentes de droga, eram pessoas que estavam envolvidas com prostituição e até mesmo com espiritismo. E ele foi desafiado pelo Espírito Santo, ele foi motivado a fazer essa obra missionária, esse evangelismo ali no bairro dele. E ele começou a trazer pessoas tanto para o futebol, e evangelizar e pregar para aquelas pessoas, e para reunião de oração na casa dele. E isso foi crescendo, e o pastor Jade percebeu que ele estava bem empenhado naquilo que ele estava fazendo, o pastor Roberto. E esse pastor Jade, ele pastoreava uma igreja batista lá em Porta Formosa, em Bariê. O nome da igreja é Batista Porta Formosa. E ele começou a motivar e confiar o Roberto. Ele começou a confiar ele a essa missão de cuidar de pessoas, de trabalhar com pessoas, de pregar para pessoas. E aí ele confiou algo na mão do pastor Roberto ali na Taquara, que começou saindo da casa do pastor Roberto com a família para dentro de uma lojinha. E essa lojinha começou também a ter reuniões de oração e pregação. Foi como uma célula, um ponto de pregação, culto no lar. Talvez vários nomes nós podemos dar, mas começou tudo dentro de um lar. Nós falamos na aula passada que a minha história e a sua história precisa ser fundamentada em Jesus. E o segundo ou o primeiro princípio, talvez o degrau que você coloque, seja a família. Então começou com a família, se originalizou com a família. E a família começou a crescer e alugou uma lojinha ali. Foi feito na lojinha essas reuniões, esses cultos. E começou a crescer de uma forma onde o pastor Marcão me relatou que o pastor Roberto conseguiu um terreno. E ele conseguiu nesse terreno fazer um ajuntamento maior de pessoas. E ali, em setembro de 1996, o pastor, já sendo pastor Roberto, realizou o seu primeiro batismo, sendo nesse dia 13 pessoas descendo as águas,
com aproximadamente um ano de trabalho ali, tinha mais ou menos 90 membros. Já tinha uns 90 membros, olha como começou. Uma vez eu vi a ministração do Theo Hayashi e ele disse que às vezes não importa como começamos, mas sim como vamos terminar. A Bíblia diz em Colossenses: assim como recebestes a Cristo, assim também permanecei nele. E o Theo Hayashi, ele conta de uma corrida São Silvestre. E nessa corrida São Silvestre, quando nós vemos lá na virada do ano, todo mundo vai correr. E uns são profissionais, são atletas. E já outros não, vai só por causa da bagunça mesmo, para fazer os primeiros passos ali e acaba e vai para sua casa. Ou às vezes vai terminar de ver a corrida. E os atletas não, porque quem não é atleta começou até ali bem empolgado, alegre, tal, isso e aquilo. E quem é atleta até começou naquele pique um pouco mais devagar, mas foi chegando ali na Brigadeiro Faria Lima, onde é subida, e foi, ai meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou aguentar continuar correndo? Né? Será que eu vou continuar a aguentar? Então às vezes não é sobre como começa, mas é como dá o início, como que procede esse começo, né? E até que começou com um número bom de 90 membros ali dentro de um ano. Às vezes nós vemos aqui 3, 4, 5 reuniões e nós falamos que ainda é pouco, dado ao tanto de pessoas que vêm, e nós falamos, ainda é muito pouco, é bastante, ou 90 é pouco demais. Só que quando começamos a nossa reunião aqui do culto das 17 horas, foi a maioria número de oficial, foi uma convocação para nós chegarmos, porque nós precisamos ser os primeiros a começar algo no reino de Deus. Nós precisamos ser os primeiros a começar algo no projeto evangelístico que Deus coloca no coração do nosso pastor e da nossa liderança. Nós precisamos ser o primordial disso. E começou que lotou isso aqui, precisou ter o culto das 3, e agora vai ter Santa Ceia de manhã, tarde, à noite, e aí mostra aquilo que eu acabei de falar, não é como começa, mas sim como vai continuar. Talvez numa corrida lá da São Silvestre, chega lá, depois da Brigadeiro Faria Lima, você quer desistir, quer voltar para casa, quer descansar, mas os atletas, eles precisam ir até o final, eles precisam correr até o final. Eles precisam do começo da missão que foi proposta a eles e até o final. Imagine Jesus vindo à Terra agora com uma missão de resgatar a humanidade, com uma missão de com que o pecado da humanidade fosse sobre ele e ele apagasse o pecado da humanidade. O começo pareceu ser bom quando ele nasceu, aonde ali reis vieram, deram ouro, deram incenso, deram mirra. Começou maravilhoso. Não tão bem, talvez, no lugar que ele nasceu, mas ele começou sendo bem presenteado. E talvez, se nós olharmos com os olhos naturais, vamos pensar, será próspero, será grande, isso e aquilo. E ótimo por isso, porque Deus, ele foi próspero, ele foi grande, ele é o dono do ouro e da prata. Só que Jesus, como homem, ele nasceu num lugar pobre. Ele nasceu num lugar onde a sociedade da época via como nada, como a escória da sociedade. Esses dias eu estava vendo que num campeonato italiano, o Napoli foi campeão, e eles têm uma rixa muito grande com a Itália, e eu procurei entender o porquê dessa rixa grande com a Itália, que em jogos ele levanta a bandeira da Itália de cabeça para baixo, eles não gostam da Itália, eles praticamente odeiam a Itália. E por que isso? Porque eles eram excluídos da sociedade. A Itália via como Napoli, que nem da Itália não era. Ele nem via os napolitanos como italianos. E eles tiveram um Deus, e esse Deus se chama Maradona, porque Maradona, quando veio para Nápoles, ele foi campeão com Nápoles e colocou aquela cidadezinha onde ninguém via nada no topo da Itália. E Jesus e Nazaré eram vistos como nada, e Jesus veio de Nazaré. Por que eu falei disso, de Nápoles, algo futebolístico? Mas é para entender que Deus, quando vê uma nação, quando vê uma pessoa, ele consegue levantar a nação através de uma pessoa. Em Nápoles a nação foi levantada novamente por causa de Maradona, um argentino. Em Israel, onde Nazaré não era visto bem, como uma sociedade onde, quando falaram, eu conheci Jesus e ele é de Nazaré, e a pessoa olhar, de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Não tinha nada bom em Nazaré. Mas Nazaré é visto e falado até hoje por causa de mim e de você, que fala Jesus de Nazaré. Jesus colocou no topo de tudo, do mundo inteiro, Nazaré, a história de Nazaré, a história de Jesus, o Nazireu, o Nazareno.
Então olha para você ver como Deus faz comigo e até mesmo com você. Como às vezes nós ouvimos, Diadema é perigoso, Diadema é isso, Diadema é aquilo. Mas foi saindo lá do Rio de Janeiro, lá de Taquara, que quando veio procurar algum lugar aqui em São Paulo, procurou justamente Diadema. Eu nasci em 1995, não lembro muito tempo, mas até 2000, quando eu lembro alguma coisa, Diadema era muito mais perigoso do que pessoas falam que era hoje. Eu lembro, nasci na Vila Nova Conquista, nasci e criado lá, de ver pessoas na frente da minha casa com armas, com drogas, como se fosse algo normal, como hoje nós vemos às vezes no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te falar, não podemos ver isso como algo normal. Não podemos nos conformar como um país, uma cidade que anda armado no meio da rua, esquece uma arma dentro de uma loja e volta para buscar como se fosse algo normal. Não podemos ver assim. Temos que ver com o pensamento do céu. Olha o que Deus fala lá em Apocalipse com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia rica em produção de lã, rica em ouro, e era um lugar de centro cirúrgico que tratava cegueira. Deus olhou para ele e falou bem assim: compre de mim lã, porque vocês não têm uma lã boa. Eles eram grandes nisso. Compre de mim ouro, que é provado no fogo. Eles eram grandes nisso, mas para Deus não valia nada. Compre de mim colírio para pingar nos seus olhos, para que vocês passem a enxergar. Então talvez a visão que a Laodiceia tinha como uma igreja soberba, como um povo soberbo, que talvez tinha tudo, eles não tinham nada e precisava de Deus. E o que nós precisamos é isso: falar, Deus, pinga em mim os seus colírios, para poder ver a nação do Rio de Janeiro, para ver a nação do Brasil, ou do Israel, ou da Palestina, como uma visão celestial. A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. A glória de Deus está sobre toda a terra. E agora, a Bíblia também fala que a criação, ela anseia que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe, eu e você carregamos a glória de Deus. E agora pessoas lá fora precisam conhecer essa glória de Deus. E eu e você precisamos manifestar essa glória de Deus. Será que você está entendendo isso? Aleluias. Aleluias. Então o pastor Roberto começou lá na Taquara e começou a crescer. E o pastor Carlos Jorge Xavier e o pastor Antônio já vindo aqui para São Paulo, ainda como assembleanos. Pastor Antônio Xavier, Ministério Assembleia de Deus. Pastor Carlos Jorge, Ministério Assembleia de Deus. E aí o pastor Marcos precisou vir para cá a trabalho, para trabalhar com o pastor Carlos e com o pastor Antônio. E o pastor Marcão, ele me confidenciou que ele se converteu lá, nesse crescimento da Bacia da Fé. Quando começou essas orações e conseguiram alugar um templo ali, conseguiram comprar este templo, pastor Roberto, 3, 4 meses aproximadamente, o pastor Marcos aceitou Jesus, confessou Jesus. E aí ele veio para cá para trabalhar e começou a conversar como estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. E o pastor Roberto, o pastor Carlos Jorge, o pastor Antônio começou a ouvir tanto Marcos como o pastor Roberto. E aí eles começaram uma reunião na casa da sogra do pastor Carlos Jorge, a irmã Ruth. O pastor Carlos Jorge morava na casa atrás da casa da irmã Ruth. Começou na casa deles e aí foi para a varanda. Da varanda foi para a garagem. E aí, quando foi dado o crescimento, eles alugaram também um lugar lá na Gustavo Barroso. E lá começou a Igreja Batista da Fé. A Igreja Batista da Fé começou com jovens, se você for parar para analisar. Nós jovens entendemos, e a Bíblia nos mostra isso, como o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós vemos que o Novo Testamento teve uma sombra, e esta sombra foi o Antigo Testamento. Nós jovens tivemos também o Antigo Testamento, as pessoas de mais idade, as pessoas que vieram primeiro, criou um legado, fez um alicerce, formou algo. Hoje o Antônio é evangelista, ele é o neto do pastor Antônio, mas ele teve um Antigo Testamento dele. Ele precisou ter a sombra dos pais, dos avós, dos tios, como Cristo aqui na terra, como o evangelho vivido, como a carta vivida que o apóstolo Paulo diz, como uma carta aberta.
para hoje ser o mais jovem evangelista do ministério. Porque ele teve uma sombra. E ele precisou honrar com essa sombra. Ele precisou honrar com os primórdios dele. E às vezes eu e você queremos hoje vir e amanhã já estar aqui pregando, ou estar lá pregando, ou estar na Europa como o pastor Léo. E às vezes nós precisamos caminhar um pouco mais, como nós falamos na última aula, entrarmos no rio, e neste rio nós entendermos que quando nós conseguimos andar sobre as águas, ainda é a nossa força humana, mas quando nós darmos mais pé para a água, e nós começamos a boiar, a flutuar no mar, e nós conseguimos emergir, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Na última célula que eu fui, o líder Lucas, ele compartilhou essa palavra, e foi muito interessante, algo que ele disse a respeito da água. Se nós formos pararmos para ver o globo, o mundo inteiro, grande parte do mundo é água para tudo quanto é lugar. Os primórdios, aqueles que vieram para o Brasil, disseram que descobriram o Brasil, né? Que colocaram os pés no Brasil, ele veio nas águas, nos barcos, navios, eles vieram. E até o nosso corpo, a professora Nathalie ali, ela falou que é 65%? 65% do nosso corpo é água. Então, como nós vemos a importância da água, se acabarmos a água no mundo, talvez acabou o mundo, dado que lá no dilúvio foi devastado por água, né? E os batistas foi conhecido também como essa questão de batizar imergindo nas águas, como nós falamos. Porque a água, ela é um grande divisor na nossa vida. Lembra do primeiro milagre? Transformando água em vinho. Lembra de quando você desceu as águas e morreu, velha criatura, e ressuscitou nova criatura? Foi sobre as águas. Foi sobre as águas que nós notamos este mover. Em Gênesis vai falar que o Espírito andava sobre a face das águas. Então a água, ela impele muito naquilo que nós estamos vivendo, sabe? E a Bíblia diz que no nosso interior fluirão rios de águas vivas. E essa água precisa transparecer na vida de outras pessoas. Essa água precisa respingar em outras pessoas. Uma vez eu estava lá na chácara lá da família Xavier, e o pastor Theo estava conosco. E o pastor Theo pulou na água e uma gotinha no céu da piscina. Falei, uau! Como que ele conseguiu fazer isso? Ele dá um pulo bem profissional, assim, ó. Certinho, assim, ó. Não jorra muita água. Ele consegue emergir assim, eu não consigo. Minha cabeça é um peixe. Não brinca com isso não. É que ele é profissional. Em águas ele é profissional. Não, pastor? Ele faz fluir o rio de águas vivas dentro de nós. Aleluias. Então, começou ali naquela casa na Gustavo Barroso, alugando ali um lugar, e começou a crescer de uma forma que foi se expandindo. Nós entendemos no Ministério Base da Fé que é uma igreja que expande. Como eu falei, não importa às vezes como começa. Lá com o pastor Roberto começou com a família dele. Aqui em São Paulo com o pastor Carlos Jorge começou com a família dele. Vindo para Nova Conquista começou na casa do pastor Antônio com a família dele. E alguns relatos que eu peguei de algumas pessoas, que aí depois eles conseguiram alugar na mesma rua também, um lugar onde começou com a família, e começou a lotar, e começou a vir gente, ao ponto de ter que alugar o salão da frente. E interessante a história, que eu passava lá na época, eu não era da igreja, não era cristão, passava muito louco na frente da igreja assim, e eu via muita gente, e era o lado tipo do salão, aí atravessava a rua, tinha outro salão, ficava gente nesse salão e gente no outro salão. Pastor Theo talvez foi pregar lá. Grandes homens e mulheres de Deus foram levantados, como grandes professores, evangelista André, pastor Theo que passou lá também pregando, lá na Nova Conquista. E é interessante essa história, porque o crescimento foi dado ao amor que os pastores demonstrou pela igreja.
ao amor que os pastores demonstrou ao bairro, à comunidade. Porque o pastor Roberto, quando começou lá no Rio, foi no propósito de tirar pessoas da droga, foi no propósito de tirar pessoas da prostituição, do espiritismo, foi o propósito de ter o bairro dele firmado no fundamento que é Jesus. E na Nova Conquista da mesma forma, e por isso que deu esse crescimento. E eu ouvi de algumas pessoas que a Igreja Batista da Fé aqui em São Paulo, precisamente na Vila Nova Conquista, foi conhecida pela tão famosa Festa do Milho. Quem aqui foi na Festa do Milho? Eu passava lá muito louco, minha mãe estava lá, eu só pedia um churrasco grego e ia embora. E vazava. Mas muitas pessoas teve o conhecimento de uma igreja talvez festeira, porque quando há festa no céu, precisa haver festa aqui na terra. Quando a conversão precisa haver festa. Então imagine só agora o ministério que começou a crescer com a família, não baseando-se em algum líder da época, como eu falei, Martinho Lutero, Calvino, Armínio e entre outros, Billy Graham, Spurgeon, mas dado ao ministério que os nossos líderes, os nossos pastores entenderam que o ministério começa aqui, e aqui fala do ministério de família. Hoje somos conhecidos como a igreja da família. Eu vejo assim, porque eu não acreditava em mim, mas muito menos minha família acreditava em mim. Mas quando eu entrei aqui, eu me senti da família. Porque uma família, ela não vai julgar, talvez, ou uma mãe ou um pai não vai julgar o seu filho porque ele cometeu um assassinato, ele não vai julgar uma filha porque ela engravidou cedo, mas ele vai continuar amando, vai corrigir, mas vai continuar amando. E o ministério precisa ter isso, precisa ter essa empatia, este amor. Porque quando eu tenho amor à minha família, eu vou começar a me preocupar com as famílias lá fora. Eu vou começar a me preocupar com famílias que estão se perdendo na cachaça. Se eu me preocupar com a minha família. Porque a hipocrisia minha, eu abandonar, deixar minha família, a Bíblia diz, deixe tua família, deixe tua parentela. E você deixa ao ponto de não querer saber mais da sua família, porque a sua família bebe, porque a sua família vai em festas, e você abole a sua família, e vem aqui no altar pregar sobre família. Que hipocrisia é essa, minha? Eu falo de mim. Não tem como eu querer ajudar a sua família. Não tem como eu querer falar sobre família se eu não estiver cuidando da minha família. A Bíblia diz que aquele que negou a fé é pior do que o incrédulo. Aquele que negou a família é pior que o incrédulo. Temos a família da fé, temos a nossa família, mas aqui na igreja nós ganhamos uma família. Ontem no batismo teve pessoas que desceu as águas e não tinham um familiar. Mas o povo batista da fé, que é família, aplaudiu, sabe? Se alegrou com aquela decisão daquela pessoa e falou: hoje eu sou sua família. A partir de hoje eu sou sua família. E quando nós vemos muito sobre família, falamos muito sobre família, não sei você, mas quando eu cheguei no meu primeiro encontro com Deus, que houve aqui, eu cheguei e teve aquela chegada espetacular. Quem é que participou da chegada de encontro sabe o quão incrível é. E eu cheguei e não vi minha mãe, não vi meus irmãos, não vi ninguém da minha família. E por um momento eu quis me entristecer, mas eu lembro que no ano de 2014 eu tive uma família. E quando eu olhei para um lado e para o outro e vi pessoas abraçando sua mãe, seu pai, eu vi do meu lado pastores, líderes, evangelistas, obreiros, amigos de ministério me abraçando. E foi dali que eu entendi o resultado da família. Quando se tem você como família. Quando se você se permite ser família. Filho pródigo, por um momento, ele não se sentiu mais da família e ele pediu a herança. E depois de alguns dias ele saiu da sua casa e gastou a sua herança. E quando ele caiu em si, ele voltou e quis ser apenas um trabalhador. Só que o pai sempre teve ele como família. E o pai falou: mate o melhor carneiro, o melhor bezerro, coloque um anel nele. Vamos fazer uma grande festa porque o meu filho voltou para casa.
Ele entendeu ainda que mesmo ele negando, abolindo a família, ele ainda era da família. É isso que precisamos fazer para ter um ministério bem sucedido como nós temos hoje da Batista da Fé. Só é bem sucedido porque honra o princípio de família, porque honra e respeita as famílias, porque vê o contexto família como algo primordial. É isso que precisamos para dar continuidade ao trabalho que começou não apenas na Inglaterra, mas lá no Rio de Janeiro, com a família. Precisamos honrar esse princípio que deu aqui no Nova Conquista com o pastor Antônio e sua família. Precisamos hoje, como família, dar essa continuidade a esse legado. Talvez daqui a alguns anos vão falar sobre você, que foi família na vida de alguém que é avô de alguma pessoa que está aqui na igreja, que é bisavô. Vai ser a partir de mim, a partir de você como família. Amém? Então, em 96, pastor Roberto já batizando 3 pessoas e tendo também a apresentação de bebês ali naquela lojinha, como é algo que nós vemos aqui, né? Essa apresentação de criança. Aleluias. Aleluias. E foi basicamente isso que eu consegui da história Batista da Fé. Em 2010, então, começou a conhecida Festa do Milho, mais ou menos por ali. E na época, a pastora Tânia me confidenciou que, e algumas pessoas também me confidenciou, que eles não tinham ceia do Senhor ali na igreja. A ceia do Senhor deles era lá na sede. Eles precisavam ir para a sede para participar de uma ceia. É isso? Pastora Carmen, pastora Tânia. Eles precisariam ir para lá para ceiar. Porque ainda não era como igreja, não era visto como igreja, era um núcleo, tinha outro nome, a pastora não lembrou, mas eu vou dar esse nome, talvez era um núcleo evangelístico, um núcleo evangelístico, como hoje está tendo, e já eu vou falar sobre esse núcleo também, porque foi proposto eu falar do Rio de Janeiro, São Paulo e entre as outras denominações Batista da Fé. E olha para você ver como foi dado o crescimento. Não ficou só no Rio de Janeiro, não veio somente para São Paulo, mas lá em 2017 começamos a trabalhar em Piauí. E teve pessoas que precisou ser enviado, como a pastora Carmen. Ela precisou ser enviada para aquela obra. Ela aceitou o chamado dela de missionária, que na época era missionária, e ela foi ali pregar o evangelho, ensinando sobre células, sobre reuniões nos lares. Fala se isso não tem a ver com família. Tudo a ver com família. Porque as células nós fazemos na casa de um anfitrião, e esse anfitrião tem como real propósito trazer a sua família. Então os anfitriões, eles já pensam nisso. Ele não pensa somente no seu bem-estar de crescer espiritualmente, mas ele pensa no bem-estar da sua família. Hoje nós temos a célula aqui na Nova Conquista, da casa da Dona Cida, que foi uma das primeiras células que até hoje teve em outras casas, em outros ares, só que pessoas se mudaram e acabaram não tendo mais, mas a da Dona Cida continua, porque o propósito da Dona Cida foi que a família dela conhecesse o Evangelho, e todos conheceram o Evangelho. Ela foi batizada, ela é introdutora no ministério, o filho dela é batizado, e estamos ainda buscando e orando para que toda a família seja salva e seja batizada. Então, foi lá para o Piauí, e um relato interessante que eu vi, o pastor Roberto, ele tinha postado, deixa eu achar aqui, o pastor Roberto, ele tinha postado no dia 16 de outubro de 2017, ele postou assim, meu Deus, 7 meses de existências, 13 células, 25 pessoas batizadas na Igreja Batista da Fé no Piauí. E ele disse, isso é só o começo. A cada mover que foi se levantando na igreja, eu imagino o pastor falando, isso é só o começo. E foi só o começo mesmo. Hoje lá no Piauí, na época que eu fui, as reuniões ainda eram no meio da rua, em frente à casa da pastora Ilanes, que era a casa dela em cima, embaixo era o templo, a igreja, só que as reuniões eram no meio da rua de tantas pessoas que participavam. Mas é interessante porque havia muitos outros ministérios lá, e porque a Batista da Fé foi aqui, fez uau lá no São Raimundo Nonato?
porque ele se preocupou com famílias. E quando eu fui lá, eu vi algo que mexeu comigo. Muitos jovens, muitos adolescentes que foram abusados por tios, pais, amigos de seus pais. Pessoas que iam numa depressão profunda de querer se matar, de odiar o pai, de odiar a mãe. E eu fui ali também com a pastora Carmen, com a pastora Lena e com a missionária Bel, que descansa no Senhor. Nós fomos ali para ensinar sobre família para eles, aquilo que nós aprendemos aqui no Piraporinha sobre família, sobre célula. E nós começamos a ensinar para aquele povo, e aquele povo sedento em querer conhecer o que é família, porque eles tinham uma visão totalmente deturpada do que era família. E nós começamos ali na rua ministrando, em algumas reuniões com pequenos grupos de célula, com jovens. E começou a crescer, ao ponto de eles alugarem um terreno lá, que até os cultos que eles faziam nesse terreno também não tinha estrutura, não tinha nada. Eles levavam as cadeiras de plástico para a rua, colocavam lá e ajuntava o povo, e tinha uma grande reunião. Dificilmente chovia, mas quando chovia eles continuavam a reunião, porque o propósito deles maior era as famílias. Eu não quis colocar algumas fotos, mas eu tenho algumas fotos aqui de como foi lá. E essa obra não parou, continuou crescendo. No Rio de Janeiro, já com muitas igrejas, aqui em São Paulo também, no Piauí começando. E no início de 2022, começou a surgir algo da Batista da Fé na Europa. E eu procurei relatos com o pastor Theo de como começou essa conversa, de como começou essa ideia, né, de Batista da Fé na Europa. E ele falou que foi ali em 2022, depois de um encontro com Deus que ele ministrou, começaram a conversar sobre... Pode falar, pastor. Antes era a congregação aí, ó. Congregação Batista da Fé. Aí passou. Então era a congregação que estava se abrindo, só que não era denominado Batista da Fé, porque ainda não tinha ceia, e quando passou a ter ceia, era Batista da Fé, sim. Congregação Batista da Fé. Não era igreja, sim. Depois passou. Isso. Então mais um relato aí para você anotar de como começou a Batista da Fé. Amém? E aí o pastor Léo, ele comentou que quando ele voltou, eles começaram a conversar sobre, e o pastor Antônio falando do desejo de missões, e nós ouvimos aqui desde sempre que o desejo do pastor é alcançar Diadema, era alcançar Diadema, que agora é o Brasil e o mundo inteiro, o desejo do pastor Antônio. E aí eles começaram a conversar, e na época então com o evangelista Kleber Farias, também começou, que ele já pregou lá, né, já tinha algumas igrejas que ele pregou lá, já tinha passado em alguns lugares da Europa, e eles começaram a conversar a situação, e começou a nascer o desejo no pastor Antônio e na Batista da Fé, entre os líderes, sobre Batista na Europa. E ali o pastor Léo falou que o pastor Antônio chegou até a ele e comentou com ele, perguntou se ele aceitaria. Ele falou que queimou no coração dele esse desejo, porque ele já tinha entendido a missão dele, ele tinha entendido que o ministério dele era evangelístico, era missionário, era de as nações. E no exato momento ainda o pastor Léo só pregava aqui ainda em São Paulo, no Brasil, pregava em várias igrejas, como as que o pastor Theo também vai pregar, o evangelista André, como itinerantes, vai para lá e para cá pregar em algumas igrejas, falar do evangelho. E o pastor Léo ainda como itinerante, depois ele se firmando aqui na Batista da Fé, ele pedindo a bênção dele lá no Rio de Janeiro, para os pastores dele, que também era de Assembleia, vindo para cá, se enraizando aqui, entendendo os ensinamentos do que é ser batista, ele aceitou o chamado dele. Mas eu lembro disso que o primeiro pontapé para a Europa foi com o Anthony, sendo separado evangelista e indo morar lá por algum tempo, e também mostrando lá os princípios batistas que ele tinha aprendido aqui, na família qual ele estava. E eu tenho certeza que não foi a partir de 2022, mas sim 2018, que foi a época que o Anthony foi,
que foi o primeiro pés na Europa da Batista da Fé com um jovem. Então, você e eu precisamos se sentir jovens para continuar dando caminhamento a essa missão, a essa grande obra. Hoje o pastor Léo está na Europa. Ele disse para mim que está com uma célula que está com 35 pessoas. Está tendo reuniões de célula lá. E onde foi que ele aprendeu isso? Aqui na Batista, aqui no Piraporinha. Ele aprendeu isso aqui. Está fazendo lá, do jeito dele, da forma dele, mas procurando engajar pessoas ao ministério, mas procurando ter uma visão clara do que o Evangelho proporciona a pessoas como eu, como você, que talvez ninguém deu nada, confiando e acreditando na família. Aleluia, glória a Deus. E eu acredito que, e olha que interessante, algo que lembrei aqui agora. A primeira vez que o pastor Léo foi enviado como Batista da Fé foi junto com o evangelista Kleber no Parque Los Angeles. Não era Los Angeles, Estados Unidos, mas já era profético. Eles foram liderar uma igreja aqui, São Bernardo, né? São Bernardo e BF Parque Los Angeles. Olha para você ver como as coisas de Deus encaixam. Já direcionando a Europa, já direcionando a Inglaterra, as Américas. De lá veio, de lá tá voltando, para lá tá voltando. Como nós comentamos na célula, né, Nath, né, Lucas? Como nós comentamos na célula, os europeus veio ao Brasil. E hoje talvez eles dormem espiritualmente, mas o pastor Léo está lá para despertá-los espiritualmente. Está lá para fazer eles descobrir o avivamento espiritual. Eles descobriram o Brasil e agora os brasileiros estão indo descobrir o avivamento dentro deles. Nós comentamos também lá na célula sobre outros países, como Itália, que também tem um número, Japão também, tem um número muito baixo de cristãos. Mas eu quero dizer, quem aqui está disponível a esses países? Quem aqui está disponível a colocar a Batista da Fé, encravar a bandeira da Batista da Fé nesses lugares? Eu também tenho muito vontade, muito desejo, mas desde que eu fui ao Piauí, meu coração queimou para a obra missionária no Brasil, porque o Nordeste também precisa, São Paulo também precisa, Ribeirinho do Amazonas precisa, a pastora Carmen esteve lá. Mas o lugar que mais precisa é dentro da sua família, é dentro do seu lar, dentro da sua casa. Precisa muito mais do que a Itália, precisa muito mais que o Japão, que a Ásia, que o Ocidente. A minha e a sua família precisa muito mais ouvir esse evangelho de família, ouvir esse princípio de Batista da Fé, que é amar e cuidar das famílias. Quando começamos células, nós entendemos que o real propósito não é em ganhar vidas, mas é em cuidar bem delas, é em cuidar bem das que ganhamos, pois não adianta eu ganhar milhares e milhares de pessoas e as pessoas saírem, e depois eu prestar conta dessas pessoas. Cadê ela? Cadê ele? Talvez tem pessoas que nós trouxemos para a igreja, que aceitou Jesus, que foram batizadas, que hoje talvez não está na igreja e até mesmo se entregou às religiões ocultas, que não acreditam mais em Deus. E às vezes eu e você vai pensar, eu fiz a minha parte, a sua parte era cuidar, a minha parte era cuidar dessa pessoa. Porque quem cuida bem da família consegue ter uma família estruturada em Jesus. O alicerce ainda é Jesus. A Bíblia diz, coloca aquela imagem aqui, Ingrid, por favor. Aleluias. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, mas pode pôr a imagem. Pode deixar a imagem mesmo, 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra angular, como a Bíblia diz, a pedra de ajuda. E é interessante que essa pedra angular, ela foi rejeitada. A Bíblia diz que ela foi rejeitada. E essa pedra angular é aquela pedra que nós vemos ali, ó.
Antigamente, eu até comentei na última aula que o templo era construído, não tinha cimento. Eles iam para lugares e nesses lugares desertos e rochosos, eles lapidavam aquelas pedras, fazendo com que uma se encaixasse na outra para se levantar o edifício. E eles precisavam, na construção desse templo, ter uma pedra angular. E se eles tirassem aquela pedra angular, toda a estrutura caía. E o versículo que lemos em 1 Coríntios, esse fundamento é essa pedra angular. Que se tirar Jesus, se tirar a pedra angular, nada permanece, nem antiga aliança, nem nova aliança. Um prédio não se consiste, uma família não se consiste. Se tirar essa pedra angular, que dava apoio para as pedras à direita, as pedras à esquerda, do lado A ao lado B, precisava ter essa pedra de centro ali, para a construção estar em pé. E nós vemos isso escrito na Bíblia. Aleluias. Aleluias. 1 Pedro 2:5. Não, 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6. O verso 1 e o verso 7. Nós vamos ver aqui como era construído. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Verso 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouvia no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. As pedras eram talhadas nas pedreiras, e essas pedreiras eram um lugar deserto, era um lugar onde ninguém via. E às vezes nós pensamos que um avivamento vai começar com um grande barulho, e o avivamento vai começar silencioso. Vai começar de uma forma que talvez pessoas nem vão ver como um avivamento. Vão ver apenas como um bando de louco, como um bando de maluco. Como aconteceu na rua Azusa. Era tudo louco, tudo maluco, eles falando em línguas. Era como aconteceu em Atos. Em Atos aconteceu assim. Eles estão bêbados. É ainda a 9ª hora do dia e eles já estão embriagados. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou: não tem ninguém embriagado aqui. Estamos cheios do Espírito Santo. Estamos cheios do fogo do Espírito Santo. Começou silencioso, com orações. Quando veio os Pentecostes ali, começou sim um grande barulho, mas tudo começa com um grande silêncio. E talvez esse silêncio, como eu falei nas aulas, é dentro do seu quarto, é dentro da sua casa, é no seu interior. Talvez um avivamento de um grande homem de Deus, como nós falamos, como Billy Graham, como Charles Spurgeon, começou no interior, no íntimo deles, como o pastor Roberto, que começou a entender o trabalho evangelístico de uma forma diferente, mas dentro dele primeiro, para depois colocar para fora. Eu lembro quando nós começamos o Outside na praça, começou vendo muito avivamento, ou muitas reuniões em praça com a Igreja One, com João Paulo, lá em Brasília. Quando nós começamos a ver isso, nós começamos dentro de nós a queimar por algo, e nós começamos a buscar por isso, começamos a buscar a ir para a rua, e não só apenas para os lares, mas na rua, pregar o evangelho e trazer pessoas para a igreja. Hoje, o que começou lá na rua, deu continuidade aqui. Ainda somos o Outside. Ainda somos o Outside. E nós, o Diácono Rafael, tivemos uma sombra, que foi o evangelista Anthony, o evangelista Júnior. Eles que começou. Nós apenas pegamos carona e fomos andando, e estamos aqui hoje. E talvez amanhã você possa ser o professor. Talvez não, você vai ser o professor amanhã. Quem acredita nisso? Mas para isso você precisa estar nas pedreiras.
em lugares rochosos e desertos sendo lapidado. Você precisa fazer para quando chegar aqui não precisar desse barulho, apesar de ter barulho sim. Porque nós somos pentecostais, nós viemos dessa cultura pentecostal. Nós viemos sim deste desejo de manifestar a presença de Deus com línguas estranhas, com revelações. E por mais que possamos ser chamados de loucos, nós entendemos que a loucura do Evangelho é mais sábia do que o sábio. Nós entendemos que essa loucura por Jesus, ela transpassa qualquer tipo de outra loucura. Talvez um dia eu ou você estava no baile muito louco de lança, de droga e falando que loucura boa. Mas quando nós tivemos uma experiência no nosso quarto, mas quando nós tivemos uma experiência aqui no templo, nós entendemos que a loucura de Deus é muito mais satisfatória. 1 Pedro 2,5. Eu já estou indo para o final. Aleluias. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus foi a pedra angular, e nessa pedra angular, eu e você, como esta pedra viva, como esta pedra que está calcado em Jesus, como esta pedra que está apoiado em Jesus, na pedra angular. E nós não podemos nos distanciar dessa pedra, não podemos nos desgrudar desta pedra. Lembra como eu falei no começo? Talvez pessoas falaram, sobre Pedro, que a igreja Petros, ele era uma pequena pedra dessa grande pedra angular. Ele é uma pequena pedra, eu e você somos pequenas pedras. E interessante que diz que se eu e você não clamar, as pedras vão clamar. Se eu sou uma pedra, eu quero clamar por amor e compaixão aos perdidos. Se eu sou uma pedra e talvez você como ser humano, como criação não está clamando, eu quero clamar por famílias restauradas e restituídas. Você quer isso também? Aleluias. Bill Johnson diz uma frase muito interessante. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Eu vou repetir. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Quando você entender o que Deus te chamou para ser, você não vai querer ser igual a eu, Alex. Você não vai querer ser como um grande pregador, mas você vai querer ser você mesmo. E é nesse ser você mesmo que Deus vai te usar na sua simplicidade. É como você é que Deus vai te usar. É espontâneo, é empolgado, é calmo, é tranquilo. Mas Deus vai te usar conforme você é. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu me converti, eu olhava grandes pregadores vindo aqui ministrar, e eu falo pregadores da casa. Eu via grandes homens como o nosso pastor Antônio pregando, como o pastor Roberto, como o pastor Carlos, como grandes outros homens vinham pregar aqui do ministério, e eu falava, uau, um dia eu quero ser igual a ele, eu quero pregar igual a ele. E para mim não foi ruim, foi bom porque me deu sede de conhecer aquilo que eles estavam falando, de conhecer o que eles conheciam. Só que quando eu tentei ser alguém além de mim mesmo, eu estava totalmente perdido. Eu estava totalmente perdido, porque talvez se eu fosse pregar em uma igreja, hoje eu seria como o evangelista André. No semana que vem eu seria como Rafael Leonel evangelista. Na outra eu seria como o pastor Theo. Na outra eu seria como o diácono Rafael. E assim eu ia mudando de personalidade. Totalmente perdido. Ah, mas ele pregou demais. Nossa, ele me lembrou até o André pregando, meu. É porque eu estava copiando ele. É porque eu estava querendo ser ele. Mas quando Deus me mostrou que eu precisava somente ser eu comecei a ser eu. Não tem nenhum segredo. Seja apenas você mesmo. Eu até comentei esses dias com o evangelista Anthony,
que no começo eu ouvia muitas revelações e muitas pessoas falando: eu vejo você sendo usado no meio da criminalidade, pregando o evangelho para jovens, e muitos jovens se rendendo a Jesus. E eu comecei a colocar aquilo na cabeça, e todo o conhecimento que eu buscava era somente para pregar na linguagem jovial, era somente para pregar para jovens. E as primeiras vezes que eu tive oportunidade para pregar, vinha senhorinhas a mim e falavam: meu Deus, que palavra forte! Meu Deus, que Deus continue te usando desse jeito. E eu parei com isso. Eu não posso levar o evangelho, rebaixar o evangelho somente a aquilo, a uma linguagem só. Interessante que quando teve um encontro de jovens aqui que o pastor Theo ministrou, todo mundo sabe como o jeito que o pastor Theo ministra. E eu comecei a perceber no pastor Theo que ele consegue se encaixar em cada localidade, não querendo ser outra pessoa, mas sendo ele mesmo. Mas ele é mestre, mas ele consegue, ele está pregando para jovens. Talvez às vezes nós vemos aqui, e ele pode pregar para, na época do passado, que o pessoal falava: Gideões, missionários do último dia, que eram pregadores de elite, top. E o pastor Theo, ele conseguiria se portar como pastor daquela elite. Ele conseguiria facilmente. Mas agora o pastor Theo vai ter que ir para o Ribeirinho, pregar lá no Ribeirinho. Ele consegue também. Mas agora ele vai pregar para jovens, e talvez eu acho que não vai ser tão legal, porque ele é muito teólogo. Ele vai muito no hebraico, no aramaico, no grego, entender aquela letra lá e explicar aquela letra para jovem. Talvez não vai ser tão interessante o pastor Theo. Vamos chamar o evangelista Anderson, vamos chamar o Rafael, vamos chamar o Alex, vamos chamar o Kleber. E o pastor Theo ministrar, e eu ficar: uau, que palavra, que pregação. Porque foi jovial. Foi algo que ele consegue se encaixar, mas sendo ele mesmo. Não querendo ser a mãe dele, que é uma grande mulher de Deus, que talvez ele se inspira. Não querendo ser grande pregador, que talvez ele tenha um aprisco ali de gostar de ouvir pregações frequentes, mas dele ser ele mesmo. E eu comecei a mudar isso na minha mente e falei: eu preciso ser eu mesmo. E eu começava a pregar nas igrejas, e as pessoas vinham, e era pouco jovem que vinha falar. Era mais as pessoas de cabelo branco, de idade. E eu comecei a mudar meu linguajar. Eu comecei a mudar até quando eu vou pregar fora as minhas vestes, que eu coloco blusa de manga longa, porque das tatuagens. Eu sei que a Batista da Fé não tem total preconceito com isso, não tem nenhum preconceito com isso, mas é questão minha, porque eu sei que quando chegar lá, eu vou ter alguém que veio da Assembleia de Deus, alguém da Deus é Amor, alguém que talvez só de olhar para mim vai falar: eu não vou receber nada que esse cara está pregando para mim de boné, tô fora. Tatuado, tô fora. E eu lembro uma vez que eu fui ministrar em uma das igrejas, e um rapaz sentou bem na frente, e ele cruzou os braços e ficou com aquela cara amarrada, fechada, feia, assim, olhando para mim o culto inteiro. E no final ele me abraçou, o evangelista Kleber, e falou bem assim: eu te julguei quando você subiu lá em cima, mas que pregação. Eu não me senti o maioral, mas eu me senti feliz, porque o que eu estava pregando era o evangelho para todos, crianças, idosos, jovens, e não somente para uma classe, porque talvez ele, como jovem, poderia não ter vindo a mim falar da pregação. Seja você mesmo. Entenda que você é uma pedra viva dessa construção, desse fundamento que é Jesus Cristo. Aleluias. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Percebemos que tem pedras no nosso caminho que faz total diferença. Como uma pedra no rim. Bebam água. Vou beber minha água. Se você está andando na rua e talvez uma pedra no chão, você pode tropeçar, cair, quebrar o nariz. Deus me livre, está repreendido. Mas lembra de Jesus? Quando chegou no túmulo de Lázaro, o que ele fez? Remova a pedra. Ele removeu uma pedra que estava impedindo uma ressurreição. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma pedra edificada com o nome desse tipo, até aqui nos ajudou o Senhor. O resumo dessa aula é isso: até aqui nos ajudou o Senhor.
Um fundamento lá atrás foi criado, foi formado, um alicerce foi formado. E hoje estamos em cima dessa pedra, deste edifício, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando na situação desse grande pioneiro, pastor Carlos Jorge. Até aqui o Senhor ajudou ele e continuará ajudando. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Porque até aqui nós ouvimos o médico dizendo que ocorreu tudo bem na cirurgia, que poderia ocorrer tudo errado. Porque nós, sobre a rocha, colocamos o joelho no chão. Moisés, quando orava para Josué na batalha vencer, ele teve 2 auxiliadores, Arão e Hur. E a Bíblia diz que ele se sentou em uma pedra, e Arão e Hur também se sentou uma pedra ao lado dele e segurou as mãos de Moisés. E a Bíblia diz que quando as mãos estavam estendidas, o povo obtinha a vitória. Mas quando as mãos cansavam e caía, o povo perdia. Então Arão e Hur, pegando uma pedra, até aqui nos ajudou o Senhor. Colocou aquela pedra e fez o apoio para Moisés estar com as mãos estendidas. O povo obteve vitória. E hoje nós estamos como Moisés, Arão e Hur, e eu quero te convidar a ficar de pé. Moisés foi um grande pilar da libertação do povo de Israel. Pastor Roberto, Pastor Carlos, Pastor Antônio foi um grande pilar do início da Batista da Fé. E hoje eles estão com as mãos estendidas e talvez é cansado, talvez cansa ficar com as mãos estendidas orando por essa causa. Mas nós somos Arão, nós somos Hur, e nós edificamos uma pedra dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E agora nós vamos estender as nossas mãos. Estenda suas mãos neste momento e, como Arão e Hur, não deixe o seu pastor cansado. Não deixe que o nosso pastor se canse.